Now we arrive to the second day of the conference, we can say the fourth message. Chegamos ao segundo dia da conferência, quarta mensagem. Kongamano hili na tunaingia ujumbe wa 4. Those who were here on Thursday afternoon, we started with a short introductory word. Aqueles que estavam aqui ontem à tarde, nós começamos com uma introdução curta da palavra. Yesterday, Chombo kimeenda. power is off? Our boys. No problem. Power is out. Yesterday we gave 2 messages, Ontem eu liberei 2 mensagens and now today the 4th message. e hoje será a quarta mensagem. This afternoon will be the 5th and tomorrow will be the 6th. Esta tarde será a quinta e amanhã a sexta mensagem. These messages are being recorded in video. Essas mensagens estão sendo gravadas em vídeo YouTube and also in audio. e também em áudio, That you may later to listen again and to take what you have lost. para que vocês possam depois ouvi-las novamente e anotar o que vocês perderam. Kusikiza kwako mambo fulani yalikupita na unapopiga ucheza mara nyingine utayapokea. Amen. Amen. We're Amen. speaking, the subject of this conference is the church life in the last days. O tema desta conferência é a vida da igreja nos últimos dias. Inauzika na maisha ya kanisa katika siku za mwisho. We are now, brothers and sisters, in the last days. Nós estamos, irmãos e irmãs, nos The últimos last days means dias. the Lord's coming soon. Nos últimos dias significa que o Senhor brevemente voltará. Everything that is happening today in the world shows clearly the accomplishment of the Bible prophecies. Tudo o que está acontecendo no mundo neste momento aponta para o cumprimento das profecias I bíblicas. told the saints in the first fellowship on Thursday afternoon Eu disse aos santos na primeira comunhão, na that you quinta-feira à all tarde, need to follow what is happening outside. que todos vocês precisam estar acompanhando o que está acontecendo aí fora. Because these all are being the accomplishment of the prophecies in the Bible. Porque tudo isso é o cumprimento das profecias da But Bíblia. not as curiosity. Mas não por curiosidade, But this is for us to have more fear and trembleness before the Lord, that we may prepare ourselves for His coming. mas para termos mais temor e tremor diante do Senhor e para nos prepararmos para a sua vinda. There's a wrong teaching or misleading teaching saying that all the church, all the believers will be taken when the Lord comes. Existe um ensinamento enganoso que diz que todos os crentes, toda a igreja, serão tomados quando o Senhor voltar. Yes, all the true believers, all the born again believers, they will be taken, but they will be taken in different periods. Todos os crentes verdadeiros, todos os que nasceram de novo, serão tomados, mas eles serão tomados em momentos diferentes. A Bíblia, ela fala dos vencedores. Na carta às 7 igrejas no livro de Apocalipse, no final de cada epístola, o Espírito diz, para o vencedor, ou para quem for vencedor. O que significa aquele que for vencedor? Living with many problems. Isso significa que nós estamos passando por lutas ou vivendo com muitos problemas, muitos conflitos, muitas situações. We have the sin, Nós temos o pecado,
kuna o dunia, mundo, we have the flesh, kuna nós temos mwili a carne, we have the evil things. na mambo nós temos mabaya, as We coisas have malignas. what else? O que mais? The self. nafsi O yetu, ego. What else? O que mais? Darkness. giza, Yeah, we have as the trevas. kingdom of darkness. tuna Nós ufalme temos o wa reino das giza. We have many trevas. things Kuna mambo mingi Nós temos muitas that fights coisas against us every day. com as quais nós temos que lutar hoje em dia This contra. all belongs to the kingdom of darkness. Isto tudo pertence ao reino All das belongs to the trevas. kingdom of Satan. Isto tudo pertence ao reino de From Satanás, where we belong before. onde nós outrora pertencíamos. But by the mercy of the Lord, we all were saved. Mas pela misericórdia do Senhor, nós todos We all fomos received the salvos. divine life. Nós todos recebemos a And vida we changed divina. kingdom. E nós mudamos de reino. Then we belong to the kingdom of God. Agora pertencemos ao reino de To Deus, the kingdom of light. ao reino de luz. We were children of darkness. Nós éramos filhos das trevas, But now we are children of light. mas agora somos os filhos da luz. Praise the Lord. Louvado So, seja o Senhor. the enemy will keep fighting against us. O inimigo irá continuar lutando That contra we may nós, not overcome. para nós não sermos vencedores. That's why the call of the Lord, Por isso o chamado do Senhor, especially in these ending times, especialmente nesses últimos is that dias, he who overcomes. ele diz, é para aquele que for vencedor. It means if there is he who overcomes, Isso quer dizer que se existe aquele que for it means that vencedor, there are many that will not overcome. significa então que muitos não serão vencedores. For this calling, A respeito deste even chamado, either to overcomers, até para os vencedores, either to the no overcomers, até para os não this calling vencedores. is only for the believers. Este chamamento é apenas para os crentes. There's nothing to do with the unbelievers. Não tem nada a ver com os não crentes. Because the Spirit speaks to the church. Porque o Espírito fala para a igreja. In Revelation chapter 1, Em Apocalipse capítulo we 1, clearly listen to what the Spirit speaks to the churches. fala claramente, ouça o que o Espírito diz às igrejas. When we spoke about the family since the first message up to the third message, Quando nós falamos sobre as famílias, desde a primeira mensagem até a terceira mensagem, the Lord mentioned many aspects in the family that we need to overcome, right? o Senhor menciona muitos aspectos que devemos vencer no âmbito familiar, correto? I think what we have received in these three messages gives you the way to overcome, that you may have an overcoming family life. Eu acho que o que nós vimos nessas três mensagens lhe mostram a maneira de vencer, para vocês terem uma vida em família vencedora. We're not living just a ordinary Christian life. Nós não estamos vivendo uma vida cristã comum, But the Lord wants us to live a Christian life that overcomes. mas o Senhor quer que nós vivamos uma vida da igreja vencedora. Those who overcome, Aqueles que serão vencedores they are faithful and committed to the Lord's calling. são aqueles que são fiéis e comprometidos com o chamado do Senhor. They are serious with the word of God. Eles são sérios com a palavra do Senhor. They take seriously what they receive. Eles levam a sério o que eles ouvem. They practice seriously what they receive. Eles praticam seriamente o que eles ouvem, Because they believe in what they receive. porque eles creem naquilo que eles ouvem. When the Lord speaks to us, Quando o Senhor fala conosco, either through a message, mesmo através de uma either mensagem, through the reading of your Bible, até mesmo através da leitura da Bíblia, either when you are in fellowship with Him in prayer, quando você está em comunhão com Ele em you oração, must be obedient to the word of God. você deve ser obediente à palavra de Deus.
To be overcomer Para ser um vencedor. is not an extraordinary thing, Não é uma coisa extraordinária, but just is a matter of obeying and practicing what you have received. mas é uma questão de obedecer e praticar aquilo que você ouviu, The recebeu. religion today A religião hoje em dia cheats people engana as pessoas with many supernatural and extraordinary things, com muitas práticas extraordinárias, supernatural, trying to put you in a level that you cannot reach. tentando te colocar em um nível que você não consegue atingir. Or if you don't have this, I cannot be a very good Christian. Se você não tem isso, você não consegue ter um bom viver cristão. Você não consegue ser um bom This is the way cristão. of religion. Este é o jeito da religião, Coming with many things to replace Christ. vindo com muitas práticas para substituir Cristo. We in the church life, Nós, da vida da igreja, we're not repeating the religion. nós não iremos repetir a religião. That's why we are always very strong. Por isso que nós sempre fomos muito fortes, That we may be in the decontamination process. nós precisamos estar num processo de descontaminação. Decontaminated from all the religious practices. Nós estamos num processo de descontaminação de todas as práticas religiosas, Impeach us to be overcomers. porque isto irá nos impedir de ser vencedores. Amen? Amém? So, in the Então, book of Revelation, no livro de let's Apocalipse, open there. vamos abri-lo? I will not read all the verses because there are many, Eu não irei ler todos os versículos, porque são muitos, but I will show something to you. mas eu irei mostrar algo a vocês. Chapter 1, Capítulo 1, verse 9. versículo 9. It says, I, John, both your brother and companion in the tribulation and kingdom and patience of Jesus Christ, was on the island that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Now, I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice as a trumpet saying. Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, and what you see, write in a book and send it to the 7 churches which are in Asia, to Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea. Versículo 11, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. And in the midst of the 7 lampstands, one like the Son of Man. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Louvado seja o Senhor. Aqui nós vemos que João estava lá, no dia do Senhor. E ele ouviu atrás dele uma voz muito alta, como de trombeta. Percebam aqui o estado dele. Ele estava no Espírito. Ele estava no Espírito.
most important point for us to listen properly the voice of the Lord. Este é o ponto mais importante para nós, para ouvirmos adequadamente a voz do Senhor. And he heard behind him a voice E ele ouviu atrás dele uma grande voz, as of a trumpet. como de trombeta. And verse 12 says, then he turned to see the voice. E o versículo 12 nos diz que ele se virou para ver a voz. He first heard the voice, Ele primeiro ouviu a voz then he turned to see who was speaking. e depois ele se virou para ver quem estava falando. He was in the spirit. Lembrem-se, ele estava no Espírito. Only when we are in the spirit, we can listen and also we can see. Somente quando estamos no Espírito, nós conseguimos ouvir e também ver. In these last days, Nestes últimos dias, we need to be persons living in the spirit all the time. nós precisamos ser pessoas vivendo no Espírito o The tempo Lord todo. is speaking. O Senhor está falando. We must listen to his voice. Nós precisamos ouvir a sua voz. And when we turn to see who is speaking, Quando nós nos viramos para ver quem está falando, we will not see anyone but Christ himself. nós não iremos ver mais ninguém a não ser o próprio Cristo. He saw first the golden lampstands. Primeiro, ele viu os castiçais de ouro vinara saba vya dhahabu. And in the midst of the golden lampstands, e no meio dos castiçais de ouro, he saw the Son of Man. ele viu o Filho do Homem. This is very significant. Isso é muito significativo. The seven golden lampstands represent the churches. Os 7 castiçais de ouro representam as igrejas. Vinawakilisha makanisa saba. And in the midst of the churches, the Son of Man was there. E no meio das igrejas, o Filho do Homem estava lá. Why? Por quê? Why? Por quê? Because the seven golden lampstands, they have light, right? Porque os 7 castiçais de ouro, eles têm luz, certo? Zinawaka. They are burning. They are burning. Os castiçais estão queimando, estão acesos. And this Son of Man, E este Filho do Homem, he is a priest. ele é um sacerdote. To do what? Que faz o quê? To clean the lampstand. Ele limpa os castiçais. That the lampstand may shine properly. Para que os castiçais se mantenham acesos. The Son of Man is Christ. O Filho do Homem é Cristo, Walking in the midst of the churches. andando no meio das igrejas. We can say, brothers and sisters, Nós podemos dizer, irmãos e irmãs, that in this conference, que nesta conferência we have our Lord Jesus in our midst. nós temos o Senhor Jesus no nosso meio. He is visiting us here. Ele está nos visitando aqui As the Son of Man. como Filho do Homem. To do what? Para fazer o quê? To cleanse us. Para nos limpar. That the churches may shine properly. Para que a igreja possa brilhar devidamente. The lampstand O castiçal, has 7 lamps. ele tem 7 lâmpadas. Lamp of oil. Lâmpadas de óleo. And the lamp of oil, E essas lâmpadas de óleo, it has also, how do you call the wick. ela tem o pavio. The wick brings the oil. O pavio leva o óleo from the lamp, até a lâmpada then it shines. e ela brilha, ela acende. But sometimes this wick, Mas, às vezes, esse pavio, ele it envelhece. means maybe get contaminated. Quer dizer que ele se contamina, ele fica Gets contaminado. old.
ele ama envelhece. inazeeka. So the priest comes Então Na vem um kazi ya sacerdote kuhani ni kuja with the proper scissor com uma na tesoura pengine na apropriada makasi kukata na kutengeneza. to cut the part of the wick that is not useful anymore. Ama Ele vem kuondoa e mahali corta pale aquela parte do pameungua, pavio que não ou é a útil tambi mais. ipate kuchoma sawa sawa. That impeach the light to shine properly. Ou que impede a luz de brilhar devidamente. It becomes coal, right? Charcoal. Então ela se torna um carvão. So it comes to cut. Então ele vem para cortá-lo. What is happening in this conference? O que está acontecendo nesta conferência? The Lord is cutting our wick. O Senhor está cortando o nosso pavio That the churches may shine properly. para que as igrejas possam brilhar devidamente. Amém. Is your wick, is you as the wick getting old or contaminated? E o seu pavio está velho ou contaminado? So the Lord needs to come Então, o Senhor precisa vir to cut. para cortá-lo. Are we shining properly? Nós estamos brilhando devidamente? The Bible says that we are the light of the world. A Bíblia diz que nós somos a luz do Ni mundo. mwanga wa ulimwengu. This is in Matthew 5. Em Mateus 5 diz isso. Mlango ama sura ya 5. But first says that Christ is the light of the world. Mas primeiro diz que Cristo é a luz do mundo. Ndiye mwanga wa ulimwengu. How can we be the light of the world? Como podemos ser a luz do mundo? We ourselves, we have no light. Nós em nós mesmos não temos luz. Our light comes from the true light that is Christ. A nossa luz, ela vem da verdadeira luz que é Cristo. And Christ today abides in us as the Spirit. E Cristo habita em nós como Espírito. So our spirit, Então, o nosso Espírito, as the lamp, como uma lâmpada, uses us as the wick, nos usa como um pavio, having the Spirit of Christ as a contact, sendo o Espírito de Cristo o that we condutor, may shine properly. para que nós possamos brilhar apropriadamente. The church is the light of the world. A igreja é a luz do mundo. But to shine properly, Mas para brilhar apropriadamente, we need to be constantly being cleaned. nós precisamos estar sempre nos limpando, nos That's why the Son purificando. of Man É por isso que o Filho do Homem himself, ressuscitou. who gave his life for us, Ele deu a sua vida por nós. he gave his life for you, Ele deu a vida dele por você. not for you to be unshining light. Não para você ser uma lâmpada sem brilho. Não. The Lord gave his life for you that you may shine him. O Senhor deu a vida dele para você, para que você possa brilhar a vida dele. Mwanga wake ili wewe uwakie Kristo ama uangazie Kristo. That's why yesterday É por isso que ontem we have shared about the family. nós compartilhamos sobre as famílias. Because this is the source of the church. Porque esta é a origem, a raiz da igreja. The shining of the church begins in our family. O brilho da igreja começa nas nossas famílias. Kwa Kristo kunatokana na kanisa, na jamii. So the family needs to be full of the Spirit. As famílias precisam estar cheias do Espírito, Full of the oil. cheias do óleo. The oil is the Spirit. O óleo é o Espírito. That's why Ephesians chapter 5 says, be filled in the Spirit. Por isso, em Efésios capítulo 5 diz, seja cheio do Espírito. We need to be filled with the Spirit. Nós devemos ser cheios do To Espírito, shine as the light of the world. ser o brilho do mundo. And the light of the world E a luz do mundo. will also become the light of life because Christ is the light of life. Nós também nos tornaremos a luz da vida, porque Cristo é a luz da vida. Mwanga huyo yeye ni mwanga wa uzima. The function of the church is to shine on this corrupted world. A função da igreja é brilhar em meio a este mundo corrupto. Yesterday we shared about the condition of this corrupted world as
worse than the time of Noah. Ontem nós compartilhamos sobre a condição deste mundo. Ela está pior que nos tempos de Noé. But praise the Lord, among this corrupted world, Mas seja louvado seja o Senhor, neste mundo corrupto. O Senhor escolheu alguns. we are here Nós estamos to be aqui the light on this corrupted world. para ser a luz neste mundo corrupto. That God, the Father, may be glorified. Que o Senhor seja glorificado. This is written in chapter 5 of Matthew. Isso está escrito em Mateus 5. Na Mathayo 5. When it speaks about us as the light of the world, Aqui fala de nós como a luz do mundo. it says here, Anasema hapa, verse 14, Fala aqui no versículo you are the 14. light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amen. Let your light shine before men. Deixe sua luz brilhar perante os homens. Are you a light hidden? A sua luz está escondida? Is your lamp under the basket? A sua luz está debaixo do alqueire? What does it mean, the light under the basket? O que significa a luz estar debaixo do alqueire? I think here in Africa, for instance, when you buy some seeds or something, they use like a basket to measure, right? Eu acho que aqui na África, quando você compra sementes, eles usam um tipo de cesta, alqueire, um recipiente para medir, certo? Este é a cesta, o alqueire. Isto quer dizer que por causa das suas necessidades diárias, por causa das preocupações deste mundo, por causa talvez do seu trabalho, por causa das suas necessidades físicas, talvez essas coisas escondam a sua luz. E você não irá brilhar devidamente. Vocês me compreendem? You are so concerned about your personal life, your job, your money to pay your bills, but then this just oppress you and your life. Você está tão preocupado com a sua vida pessoal, seu trabalho, com dinheiro, em pagar as contas, que isso acaba te oprimindo e a sua luz não brilha. Katika hali inaweza kufunika taa yako na using'ae Kristo. This is the meaning of putting the lamp under the basket. Isso é o significado de colocar a luz debaixo do alqueire, da cesta. Esta é a maneira que o inimigo usa para que eu e você não deixemos nossa luz brilhar. Vocês concordam comigo ou não? Isso acontece ou não? Sim. Mas o castiçal tem o propósito de dar a luz a todos que estão na casa. Primeiro de tudo, na nossa casa. Segundo, na casa de Deus, a igreja. Então, quando estamos sentados aqui na reunião, não seja um castiçal escondido, apagado. Deixe sua luz brilhar. Amém? Você tem que funcionar. Quando você funciona, você brilha. Amém?
para que vejam as vossas boas obras and glorify your Father e in glorifiquem heaven. a vosso Pai que está nos céus. Praise the Lord. Louvado seja o So, Senhor. the Lord comes to cleanse us. Então o Senhor vem para nos limpar. Maybe the cleansing is a process that gives us a little bit of suffering. Talvez a limpeza seja um processo que nos traga um pouco de sofrimento, But this is necessary mas é necessário, because the purpose for us is to shine. porque o propósito é nos fazer brilhar. This is the love of the Lord. Esse é o amor do Senhor. Praise the Lord. Louvado seja o Let's see Senhor. Colossians chapter 2. No, sorry. Philippians chapter 3. Filipenses capítulo 3. It speaks something the same. Fala sobre a mesma coisa que estamos falando aqui agora. Na haya tunayoendelea nayo. Sorry. Philippians chapter 2. Não, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Mstari wa 14. Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God, without fault, in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ambao kati ya hao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu. Holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. Versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. The Lord wants a blameless church and a harmless church. O Senhor quer uma igreja irrepreensível e pura. He is waiting to have his church without blame and without wrinkle and without spot. Ele está esperando por sua igreja imaculada, sem manchas, sem rugas, sem culpa, sem faltas. Por isso está aqui o Filho do Homem, andando no meio dos castiçais. By his word, by his spirit, he comes to purify you and me. Através da sua palavra e do seu espírito, ele vem nos purificar. We may be the children of God without fault in the midst of this corrupted and perverse generation. Para sermos filhos irrepreensíveis e sem mácula no meio desta geração corrupta. Now tell me, Agora diga-me, do you feel blessed with this? você se sente abençoado com isso? Are you a blessed one? Você é um abençoado? Are you blessed one to be a child of God without fault? Você é abençoado em ser um filho de Deus sem mácula? Praise the Lord. Louvado seja o So the Senhor. Lord comes with the word to cleanse us. Então o Senhor vem com a palavra dele nos limpar. E também To cleanse, to clean and to purify the weak, taking out the contaminated part. limpar e purificar o pavio com o pedaço contaminado. But also to add more oil. Mas também para acrescentar mais óleo. Hallelujah. Aleluia. This is the purpose of the word of God when it comes. Esse é o propósito da palavra do Senhor quando ele It comes voltar. to, by one hand, to purify Quando ele us. vem, né? Ele vem, por um lado, para nos purificar e limpar. By exhortation. Com exortação, By rebuking. por repreensão, By
por admoestação, but by other hand, mas por outro lado, it comes to feed us ele vem nos alimentar with the Spirit, com o Espírito, with the real, proper food, com uma comida saudável, that we may shine properly. para que possamos brilhar devidamente. Remember, brothers and sisters, Lembrem-se, irmãos e irmãs, you are light of the world. você é a luz do mundo. We are here to shine. Nós estamos aqui para brilhar. Tell your neighbor, you are the light of the world. Diga a seu irmão ao lado, você é a luz do mundo. Tell your neighbor, you are here to shine. Diga para o seu irmão do lado, você está aqui para brilhar. Here to shine. Repita, nós estamos aqui para brilhar. Say together, we are here to shine. Vamos dizer juntos, nós estamos aqui para brilhar. We as a church, we are here to shine. Nós, como igreja, estamos aqui para brilhar. But the enemy wants to quench us. Mas o inimigo quer fazer é apagar a nossa luz. To cover, but how to? Huh? To cut off the light. How do say? To put off the light. To switch off, right? Switch off. Lakini adui anataka kuja kuzima Not taa switch hii. off. When you have light, fire. Quando você tem um fogo, o que você faz com o fogo? Você precisa apagar o fogo, né? Como eu digo isso Put out. Okay, you em put out inglês? the light. This is the purpose of the enemy day by day. Esse é o propósito do inimigo, diariamente. We are surrounded with situations that come to put out our light. Nós estamos cercados por situações que querem apagar a nossa luz. This world, Este mundo, crooked and perverted, torto e pervertido, is a putting out of light. está apagando a nossa luz. We have to understand that. Nós temos que ver And also, isso. brothers and sisters, E também, irmãos e irmãs, another thing, uma outra coisa. the false and crooked teachings Os falsos ensinos e come distorcidos, also in the church to put out the pure light. eles também entram na igreja para apagar a luz. The wrong teachings, Os ensinamentos enganosos, false teachings, errados, the falsos, crooked teachings, distorcidos, it seems to be a good teaching, but it's not. parecem ser um bom ensinamento, mas eles não são. It seems to be coming from the Lord, but it's not. Parecem vir do Senhor, mas não vêm. And this is what the Lord also says in the about the last days. E é isso que o Senhor também diz a respeito dos últimos dias. We need to be aware. Nós precisamos estar atentos. That's why the Lord call overcomers in the church. Por isso o Senhor chama os vencedores da igreja. I hope that in this conference Eu espero que nesta conferência you may listen to the calling of the Lord that you may be overcomer. que você ouça o chamado do Senhor para ser um vencedor. Do you want to be overcomer? Você quer ser um vencedor? Why to be Por quê? overcomer? Por que você quer ser um Because vencedor? those who are overcoming Porque aqueles que serão vencedores taken before serão levados primeiro to the presence of the Lord. à presença do Senhor. I don't want to be here Eu não quero estar aqui during the great tribulation. durante a grande tribulação. I don't want to be here Eu não quero estar aqui to be raptured before. para ser arrebatado I antes. want to be here Eu quero estar aqui, now, agora, prepare myself me preparando as an overcoming person. como uma pessoa vencedora, Loving my Lord, amando o meu Senhor, obeying His word, obedecendo a sua palavra, living a faithful life, vivendo uma vida fiel, not being cheated by this world anymore. não sendo enganado por este mundo, The good world, por um mundo bom the bad world, ou pelo mundo mau, because the good world porque o mundo bom is related to every good thing that we do. tem relação com todas as coisas boas que nós fazemos. Our job, O nosso trabalho, our education, os nossos estudos, our daily life. a nossa vida diária. We may not be doing bad things. Nós podemos não estar fazendo nada de errado, Many of these things mas muitas dessas the coisas enemy may use
podem ser usadas pelo inimigo para nos distrair, para esconder, encobrir a sua luz. E talvez você não se torne um vencedor. Mas quando você está sensível ao Espírito, você conseguirá discernir, você conseguirá sentir. Isso está vindo para o meu bem ou para o meu mal. Então você irá rejeitar. Você irá dizer não. Talvez seja uma boa oferta, um bom convite. Você sabe, irmãos, Satanás sempre vem com propostas boas diariamente até você. Ele é um ótimo negociante. Ele é um ótimo negociante. Ele sabe o que te agrada. Ele sabe como ele deve aparecer para você, se apresentar para você. Você lembra quando Jesus foi tentado? Ele foi tentado em 3 coisas que a humanidade adora. Mateus 4, quando fala sobre as tentações de Jesus por Satanás, a primeira tentação está ligada ao pão. Quantos dias o Senhor Jesus jejuou? 40 dias. 40 dias jejuando. Quanto tempo você consegue ficar sem comer? Um dia. Quanto tempo você consegue ficar sem beber? Quanto tempo você consegue ficar sem beber? Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? Talvez, sem respirar, talvez alguns de vocês conseguem ficar no máximo 5 minutos sem respirar. Mas depois disso, talvez você consiga ficar 3 dias sem beber. Talvez você consiga ficar 10 dias sem comer. Mas depois de 40 dias sem comer, deixe-me te perguntar: quão faminto você está? Então, ele virá com exatamente aquilo que você precisa. A primeira coisa tem a ver com o seu corpo, o pão. Esta é a primeira tentação. A segunda tentação estava ligada com a alma. Por causa do quê? He said, verse 5 says, Then the devil took him into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give his angels charge over you. Versículos 5 e 6. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. And in the hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. And Jesus said to him, It's written again, You shall not tempt the Lord your God.
E no versículo 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. The second temptation A segunda tentação was related to what? estava ligada ao quê? I can. Eu posso. I can. Eu This posso. is how the enemy also comes. Esta é a maneira que o inimigo também vem até nós. You can do that. Você pode fazer isso. Você consegue fazer por você You mesmo. see, you are going to be uplifted. Wewe utainuliwa. So this is concerning our soul. Hii ni nafsi. Então, isto tem a ver com a nossa alma. A terceira We tentação can say that this concerning our spirit. tem a ver com o nosso espírito. Inahusika na roho yetu. Again, the devil took him on the exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. It means I have the power of everything. Everything is under my control. Novamente, o diabo o levou até uma montanha muito alta e mostrou a ele todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Quer dizer, eu tenho o poder de tudo. Tudo está debaixo do meu controle. Inahusika na Porque está ligado a venha e me Come adore. and worship me. Venha e me adore. uje uniabudu. It means that he will not worship the Lord God anymore, but will worship Satan. Maana yake ni kana Ele kwamba quis sasa dizer, usimwabudu ele tena, não vai bali adorar o uabudu Senhor mais, shetani. adorar a Deus, mas irá adorar a Away Satanás. with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Então Jesus disse a Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. This is related also to 1 John chapter 2. Na hii Isso também inaweza está kufananishwa relacionado com na 1 João Yohana capítulo mlango wa 2, tano, mstari wa pili. Verse 15. Mstari wa 15. versículo 15. It says, do not love the world of the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. 1 John chapter 2, verse 15. 1 João capítulo 2, versículo 15. 1 John chapter 2, verse 15. Musipende dunia. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. For 15. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. So this is how the enemy comes Então, essa é a maneira que o inimigo chega daily. diariamente. If not for the bread, Se não for pelo pão, for the pride. então é pelo orgulho. Nafsi yako It's katika not of the maringo. pride, Se não é pelo orgulho, Isipokuwa maringo ya maisha, it comes with the lust of because ele of the vem, lust of eyes. ele vem anakuja pela na tamaa ya concupiscência macho. dos This olhos. is daily. Kila Isso siku. acontece diariamente. Diariamente o inimigo está lá. Why? Because he doesn't Por quê? want you to be the light of the world. Porque ele não quer que Wewe você usiweze seja a luz do mundo. kuangazia ulimwengu. He doesn't want us. He doesn't want us to do what the Lord wants us to do as the light of the world. Hataki Porque ele sisi não quer que tutende nós Mungu façamos o que o Senhor anayetupasa deseja que nós kumtendea façamos como kama luz do mwanga wa mundo. ulimwengu. He wants to kill our function Anataka Ele quer matar kuua todas as huduma nossas wetu. and the funções purpose of the church. Na lengo e o la propósito kanisa. da igreja. Understand me? Unanielewa? Você me We entende? need to understand this. Lazima Nós precisamos tuelewe mambo haya. compreender 1 isso. Peter chapter 5. Petero wa 1 kwanza- Pedro capítulo 5, 1 Peter chapter 5. Petero wa kwanza mlango wa 5.
verse 5. Versículo 5. It says, verse 6. Verso Therefore, humble 6. yourselves under the mighty hand of God, that he might exalt you in due time, casting out your care upon him, for he cares for you. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Verse 9, resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Versículo 9, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Praise the Lord. For the verse 10 it says, but may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. To him be the glory and the dominion forever and ever. Amen. Amém. Louvado seja o Senhor pelos versículos 10 e 11. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique, estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. O Senhor quer nos aperfeiçoar. Ele quer nos confirmar. Ele quer nos fortalecer. E Ele quer nos estabelecer. Como a igreja inculpável, sem rugas, sem mácula, para se tornar a igreja gloriosa que Ele está vindo buscar. Louvado seja o Senhor. Por isso que Ele, como Filho do Homem, Ele está andando diariamente entre nós. O inimigo também está andando diariamente entre nós. Quando ele te encontra ou me encontra na carne, amando o mundo, amando as coisas nesse mundo corrupto, se distraindo com as coisas mundanas. We are just a very good piece of meat for this roaring lion waiting to eat. Nós somos apenas um pedaço de carne suculento, à espera do leão rugindo, pronto a nos devorar. Entendem isso? Vocês têm leões aqui na área do Serengeti? Sim. What the lion wants to eat? O que o leão come? Meat or vegetables? Carne ou legumes? Meat. A good meat, right? Carne, uma boa carne, né? When we are in the flesh, quando nós estamos na carne, quando nós estamos misturados com o mundo, nós nos tornamos uma boa refeição para Ele. Mas quando estamos no Espírito, Ele não pode nos tocar. Amém? Quando estamos no Espírito, isso significa que estamos protegidos pelo próprio Cristo. Por isso que nós devemos andar no Espírito todos os dias. Quando estamos cheios do Espírito, cheios da Palavra do Senhor,
a meal for the enemy. Nós não somos uma refeição para o So inimigo. that's why we need to overcome daily. Por isso precisamos ser vencedores Overcome our diariamente. flesh, Precisamos vencer nossa carne, nós precisamos vencer o mundo, vencer a nós mesmos, overcoming the lust, vencer a overcoming concupiscência, the pride, vencer o orgulho, kiburi, ndio. overcoming all the negative things. Na tushinde precisamos mambo yote ser ambayo vencedores yaliyo sobre mabaya. todas essas coisas. Will make us overcomers. Tunaposhinda haya Isso yote, nos fará tutakuwa vencedores. Let's go back to Revelation. Turudi Vamos katika voltar para kitabu cha Apocalipse, Now chapter 2. Ufunuo. Mlango wa pili. agora no capítulo 2. Apocalipse, capítulo Verse 2, 7. versículo It 7. says, "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches." Yeye aliye na sikio, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. ulio katika bustani ya Mungu. Okay, he read all the verse. To him who overcomes. Kwa yeye atakayeshinda. Ele já leu todo o versículo, né? Então, ao que vencer, Verse 11. Mstari wa versículo 11. 11. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer. You listen here, you see here that to overcome is related to hearing what the Spirit says to the churches. Aqui, ao que vencer está relacionado ao que ouve o que o Espírito diz às igrejas. Nos dias atuais, o Espírito fala com você? Since the first message up to now, is the Spirit speaking to you? Desde a primeira mensagem até agora, o Espírito tem falado com você? You have a ear? Você tem ouvidos? Are you hearing? Você está What the ouvindo Spirit speaks to the churches? o que o Espírito diz às igrejas? Now it's time to take it, to practice it. Então agora é hora de praticar. This will make you overcomer. Isso te fará um vencedor. When you read the Bible, Quando você lê a you have Bíblia, to say, Lord, speak to me. você deve dizer, Senhor, fala comigo. I want to listen what the Spirit speaks to the church. Eu quero ouvir o que o Espírito fala às Then igrejas. it repeats again after each epistle. Edano repita isso a cada epístola. He who hears, let him hear what the Spirit speaks to the churches. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. To him who overcomes. Ao vencedor. Hallelujah. To Aleluia. him who overcomes. Ao vencedor. We are seated here, brothers and sisters. Nós estamos sentados aqui, irmãos e irmãs, Receive the calling of the Spirit. recebendo o chamamento do That Espírito. way we may be the overcomers. E dessa forma nós poderemos ser vencedores. Over every situation, every thing that is not related to Christ. Vencedores sobre todas as situações, todas as coisas relacionadas a Cristo. Vencer todos os ensinamentos That's falsos. why when we hear, É por isso que nós estamos aqui. we need to exercise our listening. Nós precisamos exercitar o nosso ouvir. That's why in 1 John, Por isso que em 1 João, the servant of God John said, o servo de Deus, ele diz, prove the spirits. prove os espíritos. Prove the spirits if they really come from God or not. Prove os espíritos, se eles realmente vêm de Deus ou não. Please, brothers and sisters, Por favor, irmãos e with fear I irmãs, say this. com temor eu digo isso a vocês. With trembleness I see this. Com tremor eu digo isso a vocês. I have heard some children of God saying, Nimesikia watoto wa Mungu wengine husema, where is the word of God? I am there listening. mahali popote palipo neno la De onde Mungu, vem a mimi palavra naenda de Deus que eu estou kusikiza. ouvindo? It seems to be good and spiritual. Yaonekana Parece ni ser mazuri boa e kiroho, espiritual, But don't forget, mas lakini não se usisahau, esqueça. since the church life started in the first century, tangu Desde o maisha ya início da kanisa igreja no ilipoanza primeiro kwa século, karne ya kwanza, in the primitive church,
na Ile igreja kanisa ya primitiva, wale wasiosoma, the false teaching using the Bible was already arriving. na mafundisho os ensinamentos mabaya falsos yalikuwa usando a yameanza Bíblia kwa já wakati estavam huo chegando. kuingia katika kanisa. Because the enemy also knows how to use the word. Maana Porque o shetani inimigo naye ni também mjanja, sabe como usar a anajua palavra. jinsi ya kutumia neno. How did he tempted Christ? Yeye Como que ele alimjaribu tentou na Cristo? nini? With what? Com Na o quê? neno la Mungu lenyewe. With the word. Yeye ni Usando a mwerevu, palavra. anatumia neno. If Jesus, Ikiwa Yesu, he was Se not the word Jesus, himself, se ele não angekuwa fosse a própria amelijua palavra, neno, maana yeye ni neno mwenyewe. and if he didn't know the word, Na ikiwa se Kristo ele talvez não ambaye ni neno conhecesse a palavra, asingelijua, he would fall angeweza ele cairia na kuangushwa tentação. in the temptation of Satan. katika majaribio ya shetani. Many people today Watu Muitas wengi pessoas siku hoje em hizi dia is falling wanaangushwa estão after wrong caindo, teachings. na sendo mafundisho enganadas mabaya. por ensinamentos False falsos, Mafundisho mapotofu. Because they don't know the word. Maana wao porque eles não wenyewe conhecem a hawajui neno palavra. la Mungu. The word is not abiding fully inside them. Maana neno hilo A palavra halikai não está ndani yao habitando kwa wingi. So ricamente today, neles. among the children of God, Na, kwa Então, kweli, hoje, siku hizi entre os kati ya filhos de wana wa Deus, in the so-called Christianity, Mungu na no chamado makundi haya ya cristianismo, kidhehebu yote, there are many false teachings. tem kumejaa muitos mafundisho falsos ya kupotosha. ensinamentos. False teachers, Falsos pastores, walimu waliopotoka false prophets, na manabii falsos profetas, waliopotoka, saying that they are speaking for God, but they are not. na dizendo wanasema que estão kwamba falando wao em nome de wananena Deus, neno la mas Mungu, eles não lakini estão. sio. With so many things that seems to be from God, Na mambo Com mengi tantas coisas que yanayoonekana parecem kwamba vir de yanatokana Deus, na Mungu, but they are not. lakini mas sio. elas não vêm de And- Deus. Many are being cheated. Na watu wengi Mas muitos e washadanganywa. muitos estão sendo I enganados. really hope Na E eu tumaini realmente kwamba espero we are not going to be cheated. ya kwamba que sisi nós não sejamos enganados. hatutadanganywa. That's why we need to be into the Word of God daily. Ndiyo Por sababu isso, nós tunataka precisamos kuingia estar katika neno la imergidos na Mungu palavra kila do siku. Senhor We need to diariamente. exercise one part of our spirit. Lazima tuzoeshe sehemu Precisamos ya roho yetu. exercitar According to 1 Corinthians o chapter espírito, 12. Kama de acordo vile com ilivyo katika 1 Coríntios Wakorintho wa 12, kwanza, né? mlango wa Discernir 12. os The espíritos. discernment of spirits. Ili tuweze Termos o kupambanua discernimento hizi dos roho. espíritos. We have to prove the spirits. Lazima Nós temos que tuweze provar os kupambanua espíritos. na kuangalia hizi roho We kama have to zinatokana na prove Mungu. what someone is saying if it's according to the Word of God, the Bible. Lazima tuweze Nós temos que kutofautisha provar yale e ver ambayo o que alguém nena está kweli dizendo está de yanatokana na acordo neno com a la palavra If de something Deus. that you see is a little bit twisted, Ikiwa utaona E jambo se você hili ver alguma linaweza- coisa que está um pouquinho linaweza kupindwa distorcida, kidogo, you have to be careful. lazima você uwe tem que ter mwangalifu. cuidado. Especially in these last days. Hasa katika Principalmente hizi masiku za nestes mwisho. Lord últimos Jesus dias. himself, he said, Bwana O Yesu Senhor Jesus alisema mesmo yeye nos mwenyewe, disse: take heed of yourself. ya kwamba tome tahadharini cuidado ninyi wenyewe, para You que will not- você you will be not cheated. ili ninyi não msije seja enganado. mkadanganywe. This is in Matthew chapter 24, Iko Isso katika está em Mathayo Mateus sura capítulo 24, 24, verse 4. mstari versículo wa 4. 24:4. You see, Você vê? Unaona? the Lord Jesus was speaking this Bwana O Yesu Senhor mwenyewe Jesus estava alinena falando haya, sobre isso, concerning the things that would going to happen in the last days. mambo né, com respeito às yatakayotokea coisas siku que za iriam mwisho. acontecer no final Verse dos 4 dias. says, and Jesus answered Nos and últimos said to them, dias. take heed that no one deceives you. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. This is what the Lord Jesus said. Isso é o que o Haya Senhor ni Jesus maneno disse. Kristo mwenyewe aliyanena. This is how God himself said Haya Isso maneno é o que o Mungu próprio mwenyewe Deus disse. ndiye aliyanena. in the last days, Nos Siku za últimos mwisho, dias, many will come in my name. wengi muitos watakuja virão katika em meu jina nome. la Yesu. So how we are going to check Basi tutaweza Como que nós podemos kuchunguza checar namna isso? gani? those who are coming in the name of Jesus is really coming sending by him. Como que nós podemos Wale checar watu que aquele que está wanaokuja vindo em katika nome jina la de Yesu, Jesus eh, realmente inakuwa ni está Kristo vindo da mwenyewe parte de anatuma? Jesus? I may come in the name of someone, Wenda Eu wanakuja posso katika vir, jina né, la mwingine, pelo, but em I'm nome coming de to alguém. check you. lakini wanakuja kutudanganya.
Today, Leo there's one Hoje- thing called artificial intelligence, right? Hoje tem uma coisa leo chamada kuna, inteligência artificial. teknolojia imekuja inaitwa artificial intelligence. Sijui kwa Kiswahili tunaita. Yeah. Akili bandia. Okay. What Okay. does artificial intelligence does? Akili O que bandia a inafanya inteligência kazi gani? artificial faz? He takes your voice, Ela pega a sua voz, he takes your image, ela pega a sua imagem and the same tune of your voice e o mesmo tom da sua voz, as you are, como você é. he takes a picture, Ele tira uma foto sua a foto. ama sura yako and change this photo in video. e ele muda essa foto para vídeo, em vídeo, And put the certo? voice in the mouth. E ele coloca a voz na sua boca. Speaks. E o vídeo fala, foto So if you fala. receive one video from me, okay? Então, se você receber um vídeo meu, video moja kutoka Say, kwa huyu, please, brother from Tanzania, help me. I am hungry. Don't believe it. This is artificial intelligence. se vocês receberem um vídeo meu dizendo, oh, por favor, irmãos da Tanzânia, me ajudem, eu estou com fome. Não acreditem, ok? É inteligência artificial. The enemy, adui O inimigo, he uses this artificial intelligence since the beginning. alianza kutumia ele está akili usando bandia esses tangu artifícios mwanzo, desde o início. Because he's the father of lies. maana Porque yeye ele é ni o pai baba da wa mentira. uongo. He is the deceiving one. Yeye Ele é o ni enganador. mwongo. He knows how to deceive, Anajua Ele sabe como kudanganya. enganar. especially in these last days. Na hasa Especialmente katika nesses hizi últimos masiku za mwisho. dias. Be watchful. Hebu Fique tazameni. atento. Let us be watchful. Vamos Let ficar us be atentos. watchful. Tutazame wapendwa. Fiquemos atentos. Praise the Lord. Bwana Louvado asifiwe. seja o Senhor. So, we have the Son of Man Sisi Então, nós tuko na temos o mwana wa Filho do Adamu Homem in our midst, kati yetu, no nosso helping meio, us, nos akitusaidia, ajudando, cleansing us, nos limpando, akitutakasa, adding oil, adicionando akiongeza mafuta óleo, ndani yetu, adding the Spirit, akiongeza adicionando o roho ndani yetu, Espírito, bringing acrescentando o us to Espírito, His Word, akituleta nos katika trazendo neno para a sua lake, that palavra, we may be the shining lights of the world. ili sisi para tuwe que nós taa possamos zinazoangaa brilhar a nossa luz katika no ulimwengu. mundo. And as Ephesians chapter 5 says, Kama Como vile em Efésios Efeso 5 5 diz, inavyosema, verse 24, mstari Versículo wa 24. 24. Ephesians chapter 5, Efésios Mlango wa 5 mstari 5:24. wa 20. therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husband in everything. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, Lakini assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. waume zao katika kila jambo. The church is subjected to Christ. A igreja está sujeita a Cristo. nanyenyekea chini ya Kristo. Verse Ama 25. linamtii Kristo. Versículo Husbands, love their 25. wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of the water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such things, but that she should be holy and without blemish. Enyi waume, Maridos, amai wapendeni vossa wake mulher, zenu, como kama também Kristo Cristo naye amou a igreja e a si alivyoipenda mesmo se entregou por kanisa, ela, akajitoa para que a kwa santificasse, ajili yake, tendo-a ili purificado makusudi por meio da alitakaze lavagem de na água pela kuisafisha palavra, kwa maji para a katika apresentar neno, a si apate mesmo kujiletea igreja kanisa gloriosa, tukufu, sem lisilo na mácula, ila, nem ruga, wala nem kunyanzi, coisa wala semelhante, lolote porém kama santa hayo, e sem bali liwe defeito. takatifu, lisilo na mawaa. Praise the Lord. Amen. Louvado Have you seja o been washed Senhor. by the word? Water in the word. Você já foi Have you been lavado washed pela by água the da water palavra? of the word? Je, tushasafishwa na maji yaliyomo katika neno? Hallelujah. The word of God when it comes Neno la Aleluia. Mungu linapokuja A palavra with do the power Senhor, of the quando Spirit, vem katika com o nguvu za poder do Roho, cleanse Espírito, us,
nos limpa, taking away all the spots, leva embora todas as manchas, all the wrinkles, todas as rugas, all the old things, todas as coisas antigas. renewing us, Ela nos renova that we may be presented when He comes. para que possamos ser apresentados a Ele quando Ele vier, como a Igreja Gloriosa. He will not come Ele não virá for a spot church, para encontrar uma igreja com manchas, wrinkled church. com rugas. No, He Não, will come Ele virá for the glorious church. para a Igreja Gloriosa. That's why Por isso we have been receiving que o que temos recebido, what we should fight for o que devemos lutar, is that every day é que todos os dias we let the word of God, of the Lord wash us. nós deixemos a palavra de Deus nos limpar, The Son of Man nos lavar. O Filho do Homem cleanse us, nos limpar, adding more oil to us. acrescentando mais óleo em This nós. is what He wants. Isso é o que Ele quer. Praise the Lord. Louvado seja o Oh, Lord Senhor. Jesus. Ó Senhor Jesus, eu estou muito feliz, Because this is what we need. porque é isso que nós realmente precisamos. Extraordinary things. Nós não precisamos de coisas We just need extraordinárias. to abide in this reality. Nós só precisamos habitar nesta realidade, dia após dia, In a very normal way. de um modo muito natural, normal, sendo fiel, Obedient to Him. obedientes a Ele, Loving Him to the uttermost. amando-o mais do que tudo, Loving Him to the uttermost. amando-o acima de tudo, Following Him. seguindo-o, Walking in the Spirit. andando no Praise the Espírito. Lord. Louvado seja o Senhor. Amém.